E aí, povo? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa noite que vocês estão chegando aí. Como é que tá no seu aí? Boa noite para vocês que estão chegando, vocês que estão vindo, vocês que vão assistir depois. Como é que tá no seu aí? Como é que tá? Tá aparecendo aí? Não. Você que tá chegando aí, fala pra mim como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. A Cassiane já tá aí com a gente, o Gabriel, vocês estão bem? Tudo bem? Joia, como é que tá o áudio aí? Como é que tá o vídeo? Como é que tá tudo aí? Tá tudo bem? Tá top? Tá top aí? Tá bom demais. Que bom. Graças a Deus, tá tudo bem. É? E aí, vocês estão felizes? Gente, eu tô cada dia mais com meu coração ainda mais alegre por estar dando essa continuidade, né? De nós estarmos juntos aí nesse propósito de leitura, né? E a gente tá expondo aqui a nossa leitura, né? Tanto que eu vou, a partir de agora, eu vou mudar até o contexto do que eu falo, né? Eu sempre falo propósito, né? Agora vai ter um nome agora pro nosso propósito aí, ó. Que beleza, né? O nome do nosso propósito é esse: expondo a leitura, né? Porque aqui, o que a gente está fazendo aqui é uma exposição daquilo que a gente está lendo, né? Então quero falar para vocês aí de primeira mão, né? Que estava ali meditando sobre isso, e a gente tem que ter um nome, né? Pelo menos, porque fica muito seco, sei lá, leitura de propósito. Não, expondo a leitura, né? É o nome do nosso propósito agora, né? E se lá na frente mudar também, a gente vai mudar, né? Para ficar ainda mais na nossa cabeça o propósito que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo aqui, essa live, tá bom? Então você que está aí com a gente, aperte os cintos aí, né? Você já viu aqui como é que tá o texto, o título, né? E eu também peço para você compartilha aí, ó. Você dá um like também, dá um like, compartilha. Agora, gente, eu não sabia que 8 horas entrava tanta gente ao vivo no Instagram. Cara, tem muita gente ao vivo aqui. Toda hora não para de receber notificação aqui do povo que tá fazendo live 8 horas. Eu acredito que é um horário de pico aí, né? E a gente tá tentando entrar nesse horário aí, porque horário de 10h30 já não tá dando, que eu tô falando demais. E aí a gente tá indo até meia-noite, meia-noite e meia, e o pessoal não tá conseguindo acompanhar. E aí o objetivo não é esse, só que alguns acompanhem, mas que todos acompanhem, né? Então, eu acredito que esse horário aí é bom para uns, bom para outros, ruim para outras pessoas também, mas infelizmente não tem como você agradar a todos, né? Mas a gente vai dar continuidade aqui. Essa live eu vou deixar salva aí. Algumas pessoas elas não vão poder participar hoje, já falou comigo, né? E pediu para deixar salva. Se o Instagram deixar, né? Aí sim eu deixo salva, né? Porque eu perdi uma live aí e eu não consegui recuperar essa live. Mas eu vou, daqui um dia eu vou fazer ela novamente. E eu queria também que você estivesse junto comigo nela, tá bom? Então hoje a nossa exposição da leitura é no capítulo 13 e no capítulo 14 de Lucas, né? Você que está aí com sua Bíblia, aí minha Bíblia está aberta aqui, ó. Por que eu mostro minha Bíblia? Para o povo pensar que eu tô tirando coisa da minha cabeça, né? Ó, esse aqui é o meu design aqui, ó. Aqui é a minha Bíblia. Tô só com minha Bíblia, tô num potinho de maquiagem da Daiane aqui, ó. É aqui que ela se maqueia. Qual que é o nome disso aqui? Penteadeira. Na penteadeira dela aqui, ó. Eu tô usando a penteadeira dela. E aí eu uso a penteadeira dela como o meu cenário. Tô usando a penteadeira dela aqui. É meio improvisado ainda, mas um dia nós estaremos no nosso escritório aí, né? Tem muita coisa que Deus já tem dado. Eu acredito que vai chegar também nas nossas mãos, né? Tudo é com paciência, tudo é com calma, tudo tem que ser orgânico, né? De uma forma natural. Quanto mais natural for, melhor, né? E aqui a gente não usa nem filtro. Não tem nem filtro aqui. Oi, Lisandro, boa noite.
Fala, Remison. Beleza, mano? Boa noite aí pra vocês que estão chegando. Né? Então vamos lá no assunto a respeito de arrependimento. Né? E eu já lanço logo uma pergunta logo para vocês começarem a pensar comigo, junto comigo. Então responde aí para mim. O que é arrependimento? Você que está aí comigo, comente aí o que você acha que é arrependimento. Né? Aqui no capítulo 13, Jesus ele já começa falando a respeito de arrependimento, né? Que eles ficaram sabendo ali que alguns galileus, né, eles estavam sendo ali sacrificados e que Pilatos, né, ele estava realizando olha só, aqui na minha Bíblia está falando Pilatos, em outras Bíblias fala Herodes. Existe aí uma confusão em relação a isso, mas eu acredito que é Pilatos mesmo, tá? Que eles pegavam alguns galileus e eles sacrificavam, e com o sangue deles eles faziam o culto deles, né? E agora Jesus está dizendo a respeito disso, né? Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sido padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram, porém não se arrependeram. Não se arrependerem. Todos vocês também perecerão. E quando aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Olha só, o arrependimento, ele causa isso. O arrependimento, ele causa destruição na nossa casa, na nossa vida tanto familiar, financeira. O arrependimento tem esse poder, né? E aqui Jesus está comparando aquilo que Pilatos fazia, né? Que ele pegava ali algumas pessoas, né? E alguns galileus, e esses galileus ele pegava o sangue deles e fazia como uma espécie de adoração, né? Matava eles. E agora Jesus está comparando eles junto com aqueles 18 que morreram quando desabou a torre de Siloé. É um texto bem complexo de você entender, mas o que Jesus está querendo trazer aqui é a respeito do arrependimento, porque da mesma forma que aconteceu com eles, que ali existiam também pessoas justas, mas também existiu ali pessoas que não se arrependeram. Então esses 18 aqui é aqueles que não se arrependeram, né? Você reconhece que você fez uma coisa errada e se arrepende, né? A Cassiane está respondendo aqui o que é arrependimento. Reconhecer que fez errado e se redimir, e não voltar a fazer mais. O Rems também falou o que é arrependimento, né? E arrependimento é isso mesmo, né? Além de você reconhecer, é você não voltar a fazer aquilo que você fazia. Eu tenho certeza que você já ouviu, você que já foi noiva ou esposa, ou alguma coisa assim, algum relacionamento, alguém fala assim, eu nunca mais vou fazer isso. E aquela pessoa passa o tempo e daqui a pouco aquela pessoa está cometendo a mesma coisa, né? E você chega na pessoa e fala, pô, ele falou para mim que você nunca mais ia fazer isso. E a pessoa vai e fala, não, mas é porque eu não dei conta. Sempre tem uma desculpa, né? Aí ela, não, pode contar que agora eu não vou fazer mais isso. E aí passa o tempo de novo e aquela pessoa, ela comete o mesmo erro. É porque aquela pessoa ainda não se arrependeu, né? Porque o arrependimento é você mudar a rota, é mudar o destino, né? Então, assim, quando você faz uma vez, quando você faz duas, é até relevável, mas a terceira já é burrice, né? Eu sei que a maioria de algumas pessoas aqui não dirigem, mas se você está ali no caminho, vamos supor, você está ali no caminho, na sua frente tem dois carros. O primeiro carro, ele não vê o buraco, ele cai no buraco. O segundo que está atrás, se ele não viu que o da frente caiu, ele vai cair. Mas o terceiro, ele já viu o primeiro e o segundo. Então, para ele cair a terceira vez, existe uma menos probabilidade dele cair também naquele buraco, né? Dele não cair no buraco, porque ele já viu dois caindo. Então, melhor do que você aprender com os seus erros, eu sou um cara que observo muito.
Não sei como é que é você. Mas melhor do que você aprender com os seus erros é você aprender com o erro dos outros, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente não precisa passar por causa dos outros. Porque você viu outras pessoas fazendo e quebrando a cara. Eu mesmo. Eu nunca bebi, né? E não por mérito meu, né? Porque eu nunca gostei mesmo, né? Porque a bebida, desde a minha infância, ela só trouxe coisas ruins para mim. Então, para mim, dentro do meu cérebro, instalou algo a respeito do que é bebida. Então, para mim, bebida não é bom. Então, eu não bebo. Fala, Pedro, beleza? Paz, mano. Matheus tá aí também. Isso quando não faz, pior que a primeira vez. É verdade, né, Cassiano? Tem gente que fala assim, eu nunca mais vou fazer isso. Mas ele faz pior do que ele fazia antigamente, né? E essa pessoa se arrependeu? Não. Não houve um arrependimento. Porque arrependimento é você mudar a rota. É você traçar a rota de volta, né? Tanto que Paulo fala a respeito até disso. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, agora trabalhe para que você, com as suas mãos, com o que você tem, com o que você tem, você possa abençoar as pessoas, né? Isso é arrependimento. É você mudar de rota, tá bom? José tá miando aqui, mas vai dar certo, né? E agora Jesus ele vai dar uma introdução aqui a respeito da figueira. A figueira que ela é plantada numa vinha. Olha só que interessante. A figueira, ela tá plantada. Ela tá plantada numa vinha. Ali não era o lugar dela estar, porque vinha é lugar de uva, né? E agora essa figueira ela tá plantada em uma vinha. E ali, o que acontece? O homem, que era o dono da plantação, foi lá na figueira para ver se tinha frutos. Depois de 3 anos, ela não deu fruto. Aí o que acontece? Ele chega no lavrador e fala, ó, arranca essa figueira daí, porque ela não dá fruto. E aquele lavrador, com muito amor por aquela figueira, né, ele pede mais 1 ano para o seu senhor para cuidar daquela figueira, porque ele sabia que ali ela iria dar frutos, né? E é assim também às vezes na nossa vida. Tem muita gente que demora para dar frutos. Tem muita gente que demora. Aí o que acontece? As pessoas querem arrancar. As pessoas querem arrancar de todo jeito. Não deu fruto, arranca, né? E Jesus aqui, que é o viticultor, ele pede mais uma vez, mais uma chance ao Pai e pede mais um tempo para que faça com que o esterco fique bem ajustado, que molhe ali aquela figueira. E logo mais na frente, aquela figueira ela vai dar frutos, né? Porque é para isso que uma árvore ela é feita. A árvore é feita para dar frutos, né? E frutos de excelência, né? Tanto que ele fala no versículo 8, mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode arrancá-la, cortá-la, né? Então aqui vai aí um alerta para a gente, vai também como é que eu posso falar? Vai um alerta aí para a gente a respeito de pessoas que não conseguem dar frutos, né? Tem muita gente que não consegue dar fruto de um dia para o outro, né? Tem gente que demora para dar frutos, mas nós não podemos jamais, de maneira nenhuma, perder a paciência com aquele que ainda está começando a gerar, né? Não foi de um dia para o outro que eu consegui ler a Bíblia e consegui entender. Não é assim, gente, né? Demora um certo tempo, você demora mesmo. Se não tiver uma aplicação, se não tiver alguém te instruindo, se não tiver alguém ali te acompanhando e mostrando os caminhos, fica ainda mais difícil para que você entenda, né? E você sempre tem que ter uma pessoa que é paciente do seu lado, uma pessoa que, independente se você dá fruto ou não, está ali, vai querer sempre cuidar de você, né? Temos que ter paciência, porque não adianta só plantar, temos que sempre estar regando e adubando. Muito bom, Pedro. É isso mesmo. Boa noite, Célia, tudo bem? É isso mesmo. A gente tem que ter essa paciência de não somente sair para semear, né? A gente viu aí, o semeador saiu a semear. Semeou, 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 semeou. Mas vai ter uma hora que o semeador também ele vai estar ali regando, vai estar adubando,
vai estar perguntando como que... Calma aí que a Dani vai... A minha perna ficou dormente. Né? O Josué tá atrapalhando não, né, gente? Ele nunca atrapalha. Né? Então ali vai ter hora que a gente vai precisar pegar aquela semente e dar um trato nela, né? E é assim também com as pessoas que andam com a gente, com as pessoas que a gente discipula, com as pessoas que estão junto com a gente aí na caminhada, né? Porque eu não sei de tudo, eu não sou sabedor de tudo, você também não, né? Então assim, a gente junto, a gente é mais forte, né? Junto a gente pode ir para um nível mais profundo da palavra, né? Tanto que as nossas lives aí tem sido bênção, tá sendo bom demais, porque vocês estão participando, né? Porque vocês estão perguntando, porque vocês estão agregando aqui o conhecimento. Imagina só, se só eu falasse aqui, eu acho que nem teria pessoas aqui me ouvindo, né? Mas assim, mas quando há uma interatividade, quando vocês falam, então assim, ele não, ele não. Ele não atrapalha, deve ser ele. Ah, tá, ele não atrapalha. Tá vendo como é que eu sou de ligar? Eu fiz uma pergunta e eu tô aqui desligadando a pergunta que eu falei. Ele não atrapalha não, né, gente? Então tá bom. É normal. Isso é normal. Então, isso é o dia a dia nosso, né? Que é a verdade nua e crua. Né? Então, assim, nós temos que ter essa paciência uns com os outros. Né? Saber que existem pessoas que vão pegar, saber que existem pessoas que pegam a gasolina, a álcool, tem pessoas que demoram para pegar algumas coisas, mas mesmo assim a gente tem que ter essa paciência, como esse homem teve com essa figueira, né? Porque o Senhor ele queria arrancar, porque ele não deu fruto, mas ele pediu com paciência. Né? E aqui a gente já pode ver que num sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de... Olha só, ela estava possuída de espírito de enfermidade. Olha só o espírito que estava nela. Era um espírito de enfermidade, né? Que fazia com que ela andasse curvada há 18 anos. Né? Há 18 anos aquela mulher ela andava encurvada por causa de um espírito. Olha só como é que a gente tem que ter esses olhos, nós temos que ter o discernimento para discernir uma enfermidade ou outra, a gente tem que ter discernimento para entender o que é espiritual e o que não é. Né? E aqui Jesus entendeu, tanto que ele fala aqui ó, no versículo 11, né? Lucas entendeu e ele fala aqui para a gente de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos e ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum, de maneira nenhuma. Então Jesus, ao vê-la, chamou a mulher e disse a ela: mulher, você está livre da sua enfermidade. Né? E aí Jesus impôs as suas mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou. Olha só, ela andava assim, há 18 anos ela andava curvada. O tempo todo onde ela ia, ela andava encurvada. E era no sábado, hein? A maioria de vocês sabem aqui que no sábado não podia curar, né? No sábado não podia fazer bem, no sábado não podia fazer nada. Mas Jesus dá uma lapada aqui nos fariseus, nos escribas a respeito do sábado. Porque eles vêm querendo colocar a banca em cima de Jesus, falando a respeito do sábado. Aí a mulher está lá, encurvada. Aí Jesus olha para ela e fala: você está livre dessa enfermidade. E Jesus coloca a sua mão sobre ela. E ali, automaticamente, aquela mulher, ela se endireitou. E ela agora começou a dar glória a Deus. Mas olha só o que aconteceu. Se fosse uma pregação aqui, talvez seria assim, a pregação, um milagre que causou revolta. Né? Porque o chefe da sinagoga, ele ficou indignado. Ele ficou bravo porque viu Jesus curar no sábado. E ele, sabe o que ele disse à multidão? Olha só o que ele disse à multidão. Versículo 14. Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Olha só. Gente, não existe limite para o poder de Deus. O homem, ele coloca um protocolo. Eu vou falar isso aqui e eu sou muito aberto. O homem, ele coloca muito protocolo, né? O homem coloca lá, campanha da não sei o que, campanha do milagre, campanha da prosperidade, campanha disso, campanha daquilo outro. E campanha em cima de campanha. Né? E aí
colocam como se Deus, como Jesus, fosse amuleto deles, né, de algumas campanhas que as pessoas fazem, por bel prazer. Né? Mas olha só, esse homem aqui, ele era chefe da sinagoga. E agora, Jesus está quebrando aqui um protocolo gigantesco. Porque esse homem falou assim, ó, vocês não vêm mais no sábado aqui. Quando Jesus estiver aqui, vocês não vêm mais, porque sábado é dia de descanso. Olha só, Jesus estava fazendo uma boa obra. Jesus estava fazendo uma boa obra ali, curando a mulher, livrando ela desse mal. E aquele homem ficou indignado porque Jesus estava fazendo isso no sábado, por causa de uma religiosidade, por causa daquilo que estava escrito na lei. Né? E aí Jesus dá uma neles. Né? Fala, seus hipócritas. Jesus falava muito disso, né? Da hipocrisia, né? E ali Jesus ele fala de novo para aquele homem: cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber. O que eles faziam? Eles soltavam seu animal, né, e levavam eles para beber. Então isso é um trabalho, né? E Jesus estava trabalhando. Olha só, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Olha só, Jesus estava falando aqui que aqueles homens eles preferiam trabalhar, tipo, igual Jesus falou aqui, né, soltar os seus bois, os seus animais, para beber água e depois voltar. Isso é uma espécie de trabalho, porque ali descanso era descanso mesmo. Tipo assim, você ficar em casa, de quarentena, com o pé para cima, e ali era seu descanso. Né? Você não podia fazer nada. E esses homens não. Eles faziam o quê? Eles pegavam seus animais e levavam até o lugar onde os seus animais bebiam, e depois eles voltavam. Isso é um trabalho, isso é uma espécie de trabalho. Agora, eles ficaram indignados porque Jesus estava fazendo uma boa ação, uma boa obra. Como que é isso, gente? Com o ser humano, as pessoas elas estão tratando, quer jogar o jugo, né? Aquele jugo que Jesus fala, tanto que Jesus falou hipócrita por causa disso, porque ele estava colocando um jugo sobre a vida do povo que eles mesmos não carregavam, né? Porque eles preferiam levar animais para beber água do que para curar uma pessoa de uma enfermidade. Era isso que ele estava deixando claro para Jesus, né? E agora Jesus fala isso mediante na frente de todo mundo. E Jesus faz com que eles ficam envergonhados, né? Então, nós podemos aprender aqui que não existe limite para o poder de Deus, né? Talvez nós limitamos o poder de Deus. Quinta da cura, terça não sei da onde, sexta não sei do que, sexta da prosperidade, domingo é o dia não sei o que. Todos os dias é dia disso. Todos os dias é dia de cura. Todos os dias é dia de milagre. Todos os dias é dia que o Senhor pode fazer algo na nossa vida. Não é uma campanha que determina isso. Né? Tem pessoas que fazem campanha para adquirir aquilo que ela já tem. Né? Se você tiver essa mentalidade a respeito de... É claro que a gente faz propósitos, né? Igual o propósito de Daniel. Tem muita gente que faz aí propósito de 21 dias, mas perceba algo, só foi 21 dias porque o anjo desceu no 21º dia. Porque Daniel, ele ia jejuar até a resposta vir. Né? O que aconteceu foi que a resposta veio no 21º. Mas podia ser 40, 50, 60 dias que Daniel ia ser fiel. Porque ele estava esperando era a resposta. Não foi 21 dias. Eu vou fazer 21 dias porque eu quero meu milagre no 21º. Não. Daniel, a cada dia ele clamava. A Bíblia diz que o anjo desceu no primeiro dia. No primeiro dia ele desceu com a resposta. Mas o que aconteceu? Nas regiões celestes, aconteceu o quê? Aconteceu o quê, Dani? Ficou travado. Travado, né? Travado. A luta ficou travada. E o anjo era mensageiro, ele não era anjo de guerra. Então ele volta e agora desce. Agora desce com a comitiva de anjo. Porque a guerra estava travada na região celeste. Então, no 21º dia foi que desceu a resposta. Mas se viesse no 40º, se viesse a 50, 60 dias, Daniel continuaria fiel. Fecha aí, amor. Daniel continuaria fiel. Né? Então nós temos que entender isso. Não são 21 dias que vai trazer a sua vitória.
Não é 7 dias que vai trazer a sua vitória. O que vai trazer a sua vitória é a sua perseverança, é a sua fé, né? É crer naquilo que você está fazendo, com consciência, né? Então faça as coisas com consciência. Tem gente que fala que Deus é o Deus do sábado. Quem será o Deus do resto da semana? É bem complicado, né, Cassiano? Porque as pessoas, como eu falei, as pessoas intitulam a Deus como Deus. Deus, ele é Senhor de todos os dias. Da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Deus é Deus de tudo. É tudo em todos. Sabe? Então, assim, titular, Deus é o Deus do domingo, Deus é o Deus da segunda, Deus é o Deus... Isso aí são os homens que faz isso. Né? Mas Jesus está falando aqui, ó. Jesus está dizendo aqui, ó. Aqueles homens, eles não quiseram, não aceitaram Jesus fazer obras no sábado. Mas ele, por causa disso, ele deixou de fazer? Não. Olha só, ele desgarrou uma mulher que sofria há 18 anos. Gente, tem gente que está assistindo essa live aqui que não tem nem 18 anos, né? É uma vida, gente. 18 anos é uma vida. Imagina, 18 anos você andando encurvada por causa de uma enfermidade, de um espírito de enfermidade. E ali Jesus faz uma boa obra. A multidão aceita, tanto que fica alegre. Agora, os fariseus, os escribas, os da sinagoga, eles não aceitam. Então, Jesus está dizendo aqui para a gente que a gente não deve limitar jamais o poder de Deus, né? E aqui fala a respeito da parábola do grão de mostarda. Aqui, olha só o que Jesus assemelha o reino de Deus. Olha só o que ele assemelha. Ele assemelha... Me presta aí um grãozinho seu aí. Um desse aí. Ele se assemelha a um grãozinho de mostarda. Eu estou pegando aqui uma bolinha da Daiane. Olha só o tamanhozinho desse aqui. O grão de mostarda, ele é muito menor do que essa bolinha aqui. Ela é quase meio que imperceptível, né? E olha só o que Jesus ele está assemelhando agora o reino dos céus. Mas não por causa da sua pequenez, né? Da sua estatura. Mas ele está assemelhando a respeito do fruto da árvore que ela vira. Porque olha só, versículo 18, acompanha comigo. Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu compararei. E ele responde, é semelhante a um grão de mostarda, menor do que isso aqui, ó. Muito menor. A um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E olha só o que aconteceu. E cresceu, e fez-se árvores, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Né? E Jesus ele gosta muito dessa comparação, porque o grão de mostarda é o menor grão da terra. Né? Ele é bem minúsculo mesmo. Mas olha só o que ela vira, né? Ela vira uma árvore enorme, né? A qual não somente ela dá fruto, como também as aves do céu se aninham nela, fazem ninho nela. Então, Jesus está comparando ao reino de Deus a semelhante a esse grão de mostarda. Né? Porque muita gente pensa assim, o reino de Deus é pequeno, o reino de Deus é isso. Não, o reino de Deus é gigantesco. Não entenda isso. Jesus só está assemelhando por causa da estatura que ele transforma dentro do homem. Porque quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente recebe como se fosse esse grãozinho aqui mesmo, um grãozinho de mostarda. Mas quando ela começa a germinar dentro da gente, ela começa a gerar e ela começa a virar uma árvore grande, a qual os animais, a qual a gente consegue dar fruto, e além de dar fruto, a gente dá repouso também para quem está do nosso lado. E até pessoas também se aninham com aquilo que nós temos. Então, esse é o reino de Deus. Né? E Jesus também está falando a respeito a parábola do fermento. Aqui compararei o reino de Deus. De novo, ele está fazendo outra comparação, para que o povo venha entender o que é, de fato, o que é reino de Deus. É semelhante a um fermento. Né? Mulherada aí que faz bolo, eu gosto muito de fazer bolo. Você faz bolo sem fermento? É muito difícil, né, fazer bolo sem fermento. Porque é o fermento que faz com que a massa cresça, né, e dê aquela textura gostosa, saborosa. Né? Esse é o papel do fermento. Então, Jesus está de novo comparando o reino de Deus ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado.
né, até levedar a massa. Então o reino de Deus é semelhante a esse fermento, porque o fermento também são grãos pequenos, né? Você não coloca mais fermento do que farinha de trigo. Você usa muita farinha de trigo, né? Mais farinha de trigo do que fermento. Às vezes fermento você coloca ali uma colher de sopa, né? Em uma massa aí de quase 1 quilo de bolo ou de torta, né? Independente. Mas olha só o que Jesus está querendo dizer aqui, que é esse fermento, que é o reino de Deus, que é esse fermento nas nossas vidas, mesmo que seja pouco, a porção que seja pouca, isso eu falo diário, tá? A porção diária pouca, ela faz com que a gente cresça, né? Se a gente olhar há 22 dias atrás, como que estava a sua perspectiva, a sua perspectiva bíblica a respeito de Cristo, né? E hoje, o que você está fazendo com a gente nesse propósito? Se eu te perguntar o que cresceu dentro de você, eu tenho certeza que você vai falar alguma coisa que cresceu dentro de você. E isso é o reino de Deus, sabe? Ele vai crescendo em proporção que você não entende, porque ninguém entende como que o fermento faz. Mas quando você mistura ali, ele começa a levedar, né? Então assim, olha para você, eu olho para mim também. Há 22 dias atrás, eu jamais pensaria que eu estaria fazendo uma sequência de live tantos dias seguidos, né? Porque a gente estava comentando aqui em casa, eu e a Daiane. Eu fiz a live, não foi nesse intuito de fazer todo dia, né? Eu estava parado, falei, acho que eu vou fazer uma live. Aí ela, faz, mãe, vai lá, faz. E aí eu comecei, fiz. E olha onde que a gente está hoje? Há 22 dias fazendo. E a intenção não é nunca parar, né? A gente sabe que vai ocorrer dias e outros que não vai ter como, né? Mas se a gente tem essa possibilidade de fazer, a gente vai continuar fazendo, né? E como eu falei, todo dia é uma luta diária comigo mesmo. Todo dia eu luto, todo dia. Todo dia o meu cérebro fala, pra que isso? Eu ainda falo assim, esse povo não merece, você não tá ganhando nada, não sei o quê. Todo dia eu luto contra isso. Todo dia. Eu falo isso aqui todos os dias e eu falo diante de Deus, que Ele sabe que é todo dia que minha mente, ela sempre vem com esse papinho. E eu falo para ela, eu não pertenço a você, eu não sou ligado a pensamentos negativos. Se tiver uma pessoa me ouvindo, uma pessoa, para mim é o suficiente, né? Porque eu preciso de uma pessoa para que Jesus também esteja. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele tá. E aqui tem mais de 8 pessoas, né? Eu sei que tem gente que assiste junto com alguém. Então, só de ter uma pessoa aqui para mim é o suficiente. Se tiver só a Daiane me escutando, é só ela. E eu vou seguir, sabe? Porque eu não tô atrás de público. Eu não tô atrás de pessoas, quero encher. Não sei a proporção que vai dar, né? Mas eu sei de uma coisa. Se você está sendo abençoado, por que não compartilhar? Né? Por que não nos envolver nesse propósito? Né? Por que não fazer? Se uma pessoa está sendo... Olha o que a gente aprendeu aqui sobre a figueira. Se uma pessoa está sendo abençoada, meu irmão, eu não gosto de trabalhar por motivo. Motivacionado a algo a alguém. Né? Mas esse é o que tem que arder no nosso coração. Uma alma. Aqui, ó, vocês mesmo viram, vocês estão vendo aí. Aqui eu já preguei para os meus irmãos, já preguei para os meus vizinhos, já preguei para os meus amigos de escola, já preguei para o meu vizinho que fazia tempo que eu não via. Já preguei para a gente que está lá no Maranhão, que já andou com a gente, que estava vendo a live. Sabe? Então, assim, isso aqui tem alcançado uma proporção maior do que a gente pensa. Então, por causa do quê? O fermento que está sendo plantado. Aqui eu não estou plantando outra coisa. Aqui é o reino de Deus que está sendo esclarecido. É a exposição da leitura que a gente está fazendo. Né? Então, quem planta, semeia. É isso? Não. Quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. Né? E os frutos, eles virão. Oi? Quem planta, semeia também. Né? Mas os frutos, eles virão. De uma forma ou outra, eles vão vir. E não vai ser eu que vou pegar os frutos. Não vai ser. A gente tem que ter essa mentalidade, gente. Não são todas as pessoas que você ganha para Jesus que vai continuar do seu lado. Não são todas as pessoas que você
mostra o evangelho que vai continuar com você. O importante é que você semeou, que você regou, que você colocou esterco e que você fez crescer, né? Com aquilo que você pode, com aquilo que você tem nas mãos. Mas quem vai dar o crescimento de verdade, de fato, é Deus. É Deus que vai dar o crescimento. Eu achei que era só aquela, a Lisandra falando. Eu também achei que era, Lisandra, confesso. E os primeiros 10 dias foi guerra. Que isso, pastor, suas lives são edificantes. Valeu, Cassiano, é nóis. A planta que plantamos também luta às vezes com a falta de água. E as pragas, porém, com o semeador. Ela passa pelo processo e dá frutos, né? Na plantação, gente, se você for numa roça, numa colheita, você vai ver as dificuldades de uma plantação, né? Não é fácil, não é fácil. Mas Jesus falou que grande é grande é a seara. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, são aqueles que se dispõem a fazer. Essa live é uma ferramenta do Senhor, temos que aproveitar o conhecimento. E é necessário, só tenho a agradecer por esse culto e ensino online. Amém, Betiane, tamo junto. Betiane Peterson, a galera também que eu amo demais. Então nós temos que aprender que não é você que faz com que a massa cresça. A massa só cresce com o fermento certo. E o fermento é o reino de Deus. Tá bom? Então aqui Jesus fala a respeito da porta estreita, a qual muitos não querem passar pela porta estreita. Né? Jesus passava pela cidade, está no versículo 22. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando por Jerusalém. Para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus respondeu: esforcem-se. Olha só o que Jesus está falando para a gente. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu vos afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Então nós temos sempre que buscar a porta estreita. A porta estreita é a que a gente deve buscar. E aqui ele fala que quando o dono da casa está dentro da casa e sabendo que o ladrão está lá fora, ele fecha, né? Opa, calma aí. Quando o dono de casa tiver... Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Jesus está falando aqui a respeito da vinda dele, né? Que muitos vão bater na porta daquele grande dia, dizendo: Senhor, abra a porta, deixa eu entrar. Mas, Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu falei. Senhor, em teu nome eu expulsei. Mas só que Jesus está afirmando aqui: não vos conheço. Não sei quem são vocês. Afastem-se de mim. E ali haverá choro e ranger de dente, que vai ser o lugar onde aquelas pessoas elas vão ser jogadas, né, que é no inferno, né? Porém, de fato, há últimos que são os primeiros e os primeiros que são os últimos. Jesus está falando a respeito de você entrar na porta estreita. Não queira passar pela porta larga. Tem muita gente que gosta de porta larga. Porta da prosperidade. Porta de não sei o quê. É tanta porta que é aberta. Tanta porta. Mas tem uma porta que a pessoa não quer passar, que é a porta estreita, que é a porta do arrependimento, é a porta que te comprime. Porque uma porta larga, se eu tiver de mochila, se eu tiver com algumas coisas nas costas, eu consigo passar com qualquer coisa que eu tiver. Mas uma porta estreita, não tem como. A porta estreita só passa meu corpo, só passa eu. E olhe lá, e ainda tem que se esforçar, tem que se espremer para passar. E é por essa porta que Jesus está falando que a gente deve passar, né? Então Jesus agora fala a respeito também do lamento sobre Israel. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Olha só. Ele, porém, disse: vão e diga a essa raposa. Olha só o que Jesus está falando. Está falando de Herodes, comparando ele a uma raposa, que hoje e amanhã expulsa demônios e cura doentes. E no terceiro dia terminarei, porque
Herodes, a gente sabe que Herodes ele matou João Batista, né? E Herodes agora estava procurando Jesus para matar Jesus, né? Porque ele pensava que Jesus era o João Batista que ressuscitou, né? Que ele matou, então era o profeta Elias ou outro profeta. Então Herodes estava querendo, de todo jeito, toda maneira, encontrar Jesus para matá-lo, pensando que era João Batista. E Jesus manda um recado para ele: vai dizer essa raposa, né? Era uma metáfora, né, que Jesus estava falando, uma metáfora para uma astúcia traiçoeira, né? Porque nós sabemos que raposa ela é leve, ela é rápida, né? E ali o que Herodes queria era atrapalhar o processo. E agora Jesus está falando: não, olha, eu hoje curo e expulso demônios, curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Que ele estava falando da obra dele. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. E ele fala a respeito de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta o do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus estava dando aqui mais uma afirmação da sua morte, né? Jesus estava dando mais uma afirmação da morte dele e como ele tinha que morrer e aonde ele tinha que morrer, né? Que era em Jerusalém. Ele tinha que ir para Jerusalém para morrer, né? E ao terceiro dia ele ia terminar a obra dele. Perceba algo. A obra de Cristo, ela não terminou no madeiro, não terminou na cruz. Ela termina no terceiro dia. Ela termina assim, entre aspas, né? Que a obra dele nunca tem fim, é eterna. Mas o propósito dele na terra termina ao terceiro dia, que é o dia que ele ressuscita. Então ele está falando aqui a respeito de Jerusalém, né? Jerusalém, bem, eles não veriam a Deus, a Jesus, depois que ele fosse morto, mas eles veriam agora ele vindo em sua glória. E eles irão dizer: bendito que vem em nome do Senhor, né? Olha o Rems falando: quem sabe seu propósito não teme a ameaça do inimigo. Com certeza, mano. Né? E quantas pessoas elas querem atrapalhar muitas vezes o nosso propósito, né? Se você sabe seu propósito, eu falo muito de propósito aqui, né? E eu vou continuar falando, porque tem que ser muito claro. O propósito tem que ficar muito claro no nosso coração, na nossa mente, porque o propósito é aquilo que Deus chamou diretamente você para fazer, né? Não foi seu pai, não foi seu esposo, não foi sua esposa, foi você para fazer. Então, Deus ele tem um propósito na minha vida, e Deus também tem um propósito na vida da Daiane, mas ele também consegue unir o meu propósito com o dela. Então ele une propósitos, né? Além dele unir pessoas, ele une propósito, né? Tem gente que fala assim: ah, Deus não une pessoas. Claro que une, porque a Bíblia fala: aquilo que Deus uniu, que o homem não separa. Então ele une pessoas sim, mas com propósitos. É diferente, né? Quando ele fez Eva para Adão, ele não fez somente para ser ali uma reprodutora. Não, vou gerar a Eva aqui porque a Terra está precisando de gente e eu preciso de uma reprodução. Não. Olha só o propósito de Eva para Adão. Ô, Jesus. O propósito de Eva para Adão, para ser auxiliadora. É diferente. Reprodutora de auxiliadora é totalmente diferente, né? E a mulher tem esse papel dentro do lar, que é um papel primordial, né? E tem muita mulher, e a mulher precisa ser sábia. Uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, ela tem um poder de destruir com as próprias mãos, né? Então, assim, o homem tem o seu papel e a mulher também tem o seu papel. E aí sim, Deus ele une propósito com pessoas, tá bom? Olha aí que pergunta boa. P também. A cura de um hidrópico, né? Algumas pessoas não sabem o que é hidrópico, mas hidrópico são funções do intestino, do intestino, ó, nada a ver do intestino. É tipo uns, não sei se você já viu é tipo uns caroços de água assim nas pessoas. Eu mandei até no grupo, é porque eu não consigo colocar a imagem aqui, senão eu colocaria.
Eu mandei até no grupo do Telegram a respeito de uma pessoa que é hidrópica, né? Ó, o bebê. Foi mal, o telefone mandou só, tranquilo. Então Jesus num sábado, olha só, de novo, Jesus num sábado, ao entrar na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando, né? E eis que diante deles se achava um homem hidrópico. Jesus então se dirigiu aos intérpretes da lei e aos fariseus e perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Agora, Jesus, na semana que vem, que ele tinha curado um homem dentro da sinagoga, agora a mulher, né, na verdade, com 18 anos, a mulher que andava encurvada, agora Jesus novamente está dentro, agora ele está dentro da casa de um dos principais fariseus. Olha só, Jesus andava assim, viu? Com fariseu, andava com um publicano, com um gentil, com um samaritano. Jesus era do povo, né? Então, assim, Jesus, num sábado, ele entrou para tomar refeição e todos ali estavam observando o que Cristo ia fazer. E agora entre esse homem na casa dos principais fariseus. E agora Jesus faz uma pergunta ali: é lícito ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada, porque eles sabiam que era lícito, né? Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e o mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: quem de vocês, olha só, eles não falaram nada, né? Mas dentro do coração deles já sabiam que Jesus ia curar, então eles já estavam indignados. Aí Jesus fala uma afirmação junto com uma pergunta para eles: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Olha só o que Jesus estava querendo dizer. Porque aqueles homens falavam assim: ó, não pode curar sábado, não pode fazer obra sábado. Mas se um filho caísse no poço, ia deixar o filho lá o sábado inteiro? Ia deixar morrer? Ou se um boi daqueles mesmos homens, se caísse no poço, eles iam deixar lá morrer, perecer? Não. Eles não iam deixar. Tanto que eles não deixavam, né? Então, assim, isso também é uma maneira de trabalhar. Que nem eu falei para você. Se era de descanso, era de descanso. Não tinha esse negócio de levantar para nada. Era descanso. Agora não. Agora eles estavam fazendo o quê? Se caísse um filho, se caísse um boi, se caísse alguém numa vala, eles iam lá e ia tirar ou seja, o filho, ou seria o boi, né? E ali Jesus conseguiu pegar aqueles homens ali na curva, né? Então, nós podemos ver também que Jesus fala a respeito dos primeiros lugares. Nós já estamos aí no capítulo 14, no versículo 7. Tá? Hoje vai ser mais rápido, tá, gente? E agora Jesus, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. E Jesus agora está dando um ensinamento para a gente a respeito do que é chegar numa festa, né? Quando você for convidado numa festa, Jesus está falando isso. Não se assente nos primeiros lugares. Por quê? Porque por muitas vezes você já foi numa festa e tinha uma mesa reservada, escrita assim, reservado, né? Perdão, ou ocupado. Você não vai sentar naquela mesa. Eu tenho certeza que você não vai sentar, só se for para você, aí sim. Aí o que estava acontecendo? Jesus estava observando aquela galera toda sentando e tinha gente que queria sentar só na frente. E agora Jesus está ensinando: olha, não se assente na frente, porque pode vir um dono da festa e falar assim: amigo, dá licença aqui, porque essa mesa ela foi reservada para uma pessoa que é superior a você. E isso vai fazer com que você se envergonhe. E agora Jesus está ensinando: em vez de você querer sentar na frente, seja o último. Sente lá no fundo. Porque se chegar o dono da festa, ele vê você e ele reconhecer quem você é, ele vai falar: amigo, não sente aqui, venha para a frente. Né? E ele ainda fala lá no versículo 10, amigo, venha sentar num lugar melhor. Olha só, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para vocês, diante de todos os demais convidados. Mas se você, olha só o que Jesus... Você precisa entender isso aqui para você entender o próximo, o contexto que eu vou falar a respeito agora. Logo mais na frente. E um monte de gente usa esse termo bíblico para várias coisas, menos entender o contexto do que está falando. Se você
É como se fosse uma exaltação, entendeu? Você está ali na festa e você se assenta no primeiro lugar, você está meio que se exaltando. Você está falando assim, esse lugar é meu. E pode acontecer que, chegando o dono da festa, ele pega aquele lugar e fala assim, ó, esse lugar não é seu. Tem como você dar para alguém? Então você vai se sentir como? Humilhado. Mas agora Jesus está dizendo, quando você for para uma festa, sente-se nos últimos lugares. Porque o dono da festa, ele vai reconhecer e vai te colocar num lugar melhor. E isso vai ser honra para você. Olha só, entenda isso, porque eu preciso explicar isso aqui para continuar. Para quebrar um protocolo gospel aqui, de muita gente que vive esse versículo aqui de forma errada, né? E aí Jesus continua, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, escuta bem isso aqui. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, que auto se humilha, esse será exaltado. Tem muita gente que usa esse texto como contexto para uma vingança. Não é isso que Jesus está falando. Ah, porque os humilhados serão exaltados. Tem muita gente que usa esse contexto. Eu acredito que você já ouviu alguém falando, ou você mesmo já falou isso, porque eu já falei isso. Ah, os humilhados serão exaltados. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, aquele que se humilha. Existe um se aí. Não aquele que é condicionado a uma humilhação, mas aquele que se humilha, ele vai ser exaltado. E aquele que se exalta, ele vai ser humilhado. Então o contexto aqui do texto não é esse que muita gente fala. É porque estou sendo humilhado demais. E aí quem é humilhado vai ser exaltado. Não existe isso na Bíblia. O que existe é, se você se humilhar, você será exaltado. Agora, se você se exaltar, você será humilhado. Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre você se humilhar e você ser humilhado. É diferente, tá? Quando você se humilha, aí sim, existe uma exaltação. Agora, quando você é humilhado por alguém, pode existir lá na frente, mas não biblicamente, tá bom? Não é o contexto aqui que Jesus está dizendo. E tem muita gente que usa isso como vingança. Ah, fulano está me humilhando demais. Mas a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Não, não é isso. A Bíblia fala que aquele que se humilha, aquele que se coloca no lugar de vergonha, aquele que se coloca no último lugar, assim como nós estamos falando a respeito da festa, né? Aquele que se humilha, aquele que se deixa ser humilhado, né? Esse sim, ele é exaltado. Mas aquele que, por muitas vezes, passa por um processo de humilhação, não é esse contexto que está falando, tá bom? Aquele que se exaltar com o nome do Senhor ou diante do Senhor será humilhado, disse o Remes. Então, quando você der um jantar, uma ceia, não convide seus amigos. Olha só o que Jesus está falando. Quando você for dar uma festa, não convide amigo, não convide vizinho, não convide parente rico, não convide pessoas que possam te dar algo em recompensa, né? Porque quando você convida alguém para a festa, é como se fosse aquele jogo de uma mão lava a outra, né? Eu te convido, você me convida, e aí a gente faz aqui um network, e esse network faz com que a gente cresça, né? E Jesus não está falando isso. Bem-aventurado são aqueles que convidam mendigos, convidam aqueles que não podem dar nada em troca, porque eles será recompensado na ressurreição dos justos. Olha só o que Jesus está falando. Você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensarem, né? Então, assim, tem muita gente que quer convidar, vamos supor, um governador. Ele nunca vai convidar alguém da sociedade para um jantar na casa dele. Ele sempre vai convidar um senador, sempre vai convidar um deputado, sempre vai convidar pessoas da hierarquia dele, porque ele sabe que ele pode fazer, lá na frente, ele pode fazer um jogo político. Mas, comparando assim ao governador, a intenção do governador, da pessoa que está... O que Jesus está querendo dizer aqui, na verdade,
é que se você tem a possibilidade de convidar pessoas que não possam dar uma recompensa a você, faça isso. Porque a melhor coisa, gente, é você não dever nada a ninguém e ninguém dever nada a você também. É você andar tranquilamente, é você ter paz, tanto consigo e paz com os outros, né? E nós precisamos ter essa paz, de não dever nada a ninguém e também de não ser devedor de nada. Então nós precisamos andar como Jesus está falando. E aqui Jesus também está falando a respeito da parábola da grande ceia. E ao ouvir tais palavras, está no versículo 15 já, tá? Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Ele está falando aqui, está dando uma afirmação. Gente, você que está entrando aí agora, dá um like aí, compartilha essa live, compartilha aí que a gente já está já perto do fim. Compartilha aí para a gente ganhar mais audiência e para que mais pessoas também sejam alcançadas. Também tem aqui uma caixinha de perguntas. Se você tiver alguma pergunta aí, tá dentro do boxzinho. Se você tiver alguma pergunta, é só você falar aí que eu vou responder para você, tá? E ele está falando a respeito do homem, né? Um homem que deu a grande ceia e convidou a muitos à hora da ceia e disse: venham, tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Olha só, isso aqui acontece muito nos dias de hoje. As pessoas elas dão desculpa para tudo, principalmente relacionado à obra de Deus ou às coisas do Senhor. As pessoas elas sempre dão desculpas. Eu não posso porque eu não tenho tempo. Eu não posso porque eu estou cansado. Eu não posso porque eu estou com preguiça. Eu não posso por causa disso. Eu não posso por causa daquilo. Sempre. Gente, não é de hoje que existe desculpas, tá? Não é de hoje, não é de agora. Isso sempre existiu. E infelizmente sempre vai existir. E eu tenho um dizer comigo, e é uma frase que eu sempre carrego comigo. Quem é bom de desculpa não é bom para mais nada. Porque a pessoa ela sempre vai arrumar uma desculpa. Ela sempre vai inventar uma desculpa para ela não fazer. Fulano, por que você não está no propósito? Porque eu não tenho tempo. Fulano, por que você não faz isso? Porque eu não tenho tempo. Fulano, por que você não tem? Porque você não ora? Porque eu não tenho tempo. Fulano, por que você não fica com sua família? Porque eu não tenho tempo. Fulano, por que você não cuida de sua vida? Porque eu não tenho tempo. Sempre a pessoa não vai ter tempo. E nós sabemos que tempo é vida. Se você não tem tempo, você não tem vida. Porque tempo é vida. Uma coisa que ninguém... a gente não consegue voltar a 8 horas. Há 1 hora atrás, quando a gente iniciou essa live. Não tem como voltar mais. Já passou. A gente consegue ver porque está gravado. Mas não tem como eu retornar mais para 8 horas e começar uma live aqui 8 horas. Não tem como mais, porque o tempo já passou. Então, esse horário já foi. Então, nós precisamos parar com as nossas desculpas. E esses homens, eles foram convidados para uma festa. Eles foram convidados para uma grande ceia. E ali o primeiro disse: eu comprei um campo. Olha só. Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Gente, se ele comprou o campo é dele. Ele vai ter a vida inteira para cuidar do campo. Mas o que ele está dizendo? Eu acabei de comprar um campo. Não tem como, porque eu vou ver o campo. Não tem como eu participar do banquete. Desculpa. Outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Gente, novamente ele comprou... o homem compra outra coisa. Ele comprou 5 juntas de bois. Os bois iam morrer num dia? Os bois iam morrer uma noite? Não ia, gente. Tinha como ele experimentar ou ele analisar o boi no outro dia. Mas, de novo, a sua desculpa foi maior do que querer entrar. E outro disse: casei-me. E por isso não posso ir. Olha só. Gente, são só desculpas que não vai levar a nada. Porque se a pessoa casou, é pro resto da vida. Se ela casou, ela pode aproveitar o restante da vida dela. Mas só que o que eles colocaram aqui acima de tudo, e na frente de tudo, na frente daquele convite, é que eles não tinham condições de participar naquela hora por causa de alguma coisa. Por causa de uma desculpa. E você perceba que essa desculpa é uma desculpa muito esfarrapada, porque o cara comprou o campo é dele.
Ele pode fazer o que ele quiser com o campo. A vida toda é dele. O cara comprou os bois, 5 bois. Ele tinha um tempo ainda para cuidar desses bois. E o cara casou. Então ele tinha mais tempo para aproveitar o casamento. Mas eles preferiram colocar desculpas. Então não prefira colocar desculpas em vez de estar no banquete, estar à mesa. Né? Tem muita gente que coloca desculpa em tudo. Ah, mas por que você não assiste live? Ah, é porque eu não gosto, tenho uma preguiça. Mas fica 3 horas assistindo Grey's Anatomy, né? Fica aí 1 hora assistindo Big Brother. Fica aí horas e horas em jogo. Fica aí horas e horas fazendo qualquer coisa. Menos a leitura. Menos se importando naquilo que é importante de verdade. Naquilo que Maria escolheu. Que é a parte boa. E ela não será tirada. Né? Porque o que você está aprendendo aqui, o que eu estou aprendendo, ninguém jamais poderá tirar isso do nosso coração. Ninguém vai tirar isso de nós. Né? Então aquele servo voltou e falou com o seu senhor, e ali o seu senhor ficou irado. E ele queria a casa dele cheia. Né? Então ele manda, ele obriga agora o seu servo ir e trazer todos os coxos, trazer ali todos os coxos, cegos, os aleijados, os pobres, traga todo mundo, obrigou mesmo todo mundo a entrar para ele ver a casa dele cheia, né? E é isso que vai acontecer também naquele grande dia. As pessoas que são cheias de desculpas. Ah, por que você não seguiu o seu propósito? Ah, sim, é porque eu não encontrei o meu propósito. Mas até quando você vai ficar correndo atrás do seu propósito e nunca vai encontrar? Né? Desculpas não movem o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a nossa fé. Né? As nossas desculpas só faz com que nós nos afastemos dele. Então não deixe com que as nossas desculpas seja maior do que o chamado de Deus na nossa vida. Porque aqueles homens, eles foram chamados primeiro. Eles receberam ali a carta convite, falando, hoje à noite vai ter um banquete, você é nosso convidado. E aqueles caras falaram, não vou. Comprei um campo, não posso ir. Comprei uma junta de boi, não posso ir. Casei, também não posso ir. E agora aquele senhor fica indignado e manda trazer todo mundo. Né? Que nós não sejamos essas pessoas cheias de desculpas. E aqui Jesus também dá as condições para ser seguidor de Jesus. Né? Se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, esse não pode ser o meu discípulo. Olha só o que Jesus está dizendo para a gente. Se você não ama ele mais do que a sua mãe, do seu pai, sua avó, seu tio, seu papagaio, periquito, seu cachorrinho, seja quem for, e até a você mesmo, não tem condições de você ser discípulo dele. É isso que ele está afirmando mesmo. É aquilo que eu falei nas lives, no começo das lives, eu falei assim, Jesus ele não requer muito da gente não, ele só requer o nosso tudo. Jesus, ele quer o seu tudo. Tudo que você tem. É tudo que ele quer. Ele não requer muito não. É só tudo mesmo. Né? E aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Está falando a respeito de cruz novamente. Né? Da live que eu fiz aí com o Rems. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir? Né? Então nós podemos perceber que nós devemos amar o Senhor mais do que os nossos filhos. Eu amo muito meu filho. Eu amo demais minha esposa. Mas eu tenho que amar mais o meu Senhor. Mas eu tenho que amar mais a Jesus. Olha as hashtags subindo aí. Ele quer tudo. Hashtag de hoje, ele quer tudo. Né? Eu preciso amar mais a Deus. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então eu preciso amar mais a Deus do que a meu pai, do que a minha mãe, do que a meus irmãos, do que ao meu filho, do que a minha esposa. Olha só o sentimento que Jesus requer de nós. Jesus requer de nós essa paixão, esse amor, essa entrega. Né? Porque aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, tem gente que coloca o filho lá no pedestal. Tem gente que coloca o filho lá em cima, esquecendo que os filhos são do Senhor. Né? E aí, Jesus está falando aqui, você que não me ama mais do que seu filho,
não me ama mais do que a sua esposa, não me ama mais do que a sua família, você não é apto a ser o meu discípulo. Tá vendo como as palavras de... Eu até falei para o Remus, as palavras de Jesus, elas ao paladar, elas são amargas, mas quando ela desce ao ventre, elas são doce. O amargo que se torna doce, porque ela começa a gerar rios de vida. Ela começa a gerar dentro de nós rios de vida no nosso interior. E nós podemos perceber que é amargo. Nós ouvimos, até eu falar isso aqui é muito amargo. É amargo eu falar isso, mas é a verdade, né? A verdade é essa. Então, por mais que seja amargo ao paladar, mas toma, deixa que isso faça sentido para você lá dentro, né? Isso começa a fazer sentido para você. Então, nós temos que entender que hashtag, ele quer tudo. Ele quer o nosso tudo. Então, Jesus está falando aqui, ó, a respeito da nossa vida, de uma construção. Ninguém vai construir uma torre antes de sentar e calcular. Sabe qual que é o mal do crente? Tem muita gente, principalmente o evangélico, o crente, o cristão. O maior problema do cristão, que a gente mais pega, né? Primeiro, é problema familiar. Todo cristão tem problema familiar. O segundo é problema espiritual. Eu estou fazendo um ranking, né? Ranking de 3. E o terceiro problema é o problema financeiro. O primeiro, familiar. O segundo, espiritual. E o terceiro, problema financeiro. Eu tenho certeza que um desses três você tem. Isso é certeza. Mas o cristão, sabe o que acontece com as finanças? Eles espiritualizam tudo. Né? Espiritualiza tudo. Não, Deus é porque Deus ele me quer nessa situação. Deus ele me quer nessa condição. Não é. Deus ele jamais... E eu vou falar a respeito de finanças aqui agora, tá? Deus ele não quer essa condição, porque o texto está nos levando a isso. Deus ele não quer a gente nessa condição. Por quê? Olha o que Jesus está falando. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? O negócio não é nem você começar a obra. O negócio é você conseguir terminar ela. E tem muita gente que começa algo e não consegue concluir. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela não sentou, ela não pegou uma caneta, e é fazendo o que eu estou fazendo aqui, ó. Ela não pegou uma caneta e ela anotou os seus recursos. E ela anotou aquilo que ela tinha. Porque ela se baseia por textos isolados, né? Porque diz, o justo viverá pela fé. Mas o contexto daquele texto é outro, completamente diferente. É porque o justo viverá pela fé, mediante a fé, não pela fé. Então, quando nós temos alguma despesa, quando nós vamos construir algo, nós temos que parar, sentar, analisar, ver se cabe no nosso orçamento. Né? Tem gente que faz dívida em cima de dívida, aí depois lá na frente culpa Deus. Porque Deus não me ajudou. Porque fulano me ajudou. Mas você sentou, você planejou antes, você fez os cálculos para saber. É isso que Jesus está ensinando aqui, ó. Que nós precisamos fazer o cálculo, sentar, para saber se nós temos condição de erguer e condição também de concluir. Porque a obra, ela não termina quando você sobe as paredes. A obra termina quando você coloca o último azulejo, que é o último detalhe. Aí sim a obra termina. Mas tem gente que só começa. Vamos ver o que Deus quer. Aí começa, faz de qualquer jeito. E não tem um planejamento. Então nós precisamos sim planejar a nossa vida financeira. Nós precisamos sim planejar a nossa vida familiar. E eu digo isso aos jovens. Jovens, não se envolva com qualquer pessoa. Não se envolva com qualquer tipo de gente. Eu falo isso para as pessoas também. Para quem é casado, quem já foi casado, quem não é casado ainda. Gente, planeja. Planeja a sua vida. A sua vida espiritual também. Planeja a sua vida espiritual. O nosso problema... Aí a Betiane subiu até a hashtag aí, ó. Hashtag bora planejar, gente. A gente tem que usar a nossa cabeça e a gente tem que também utilizar a nossa inteligência. Isso é questão de inteligência.
né? Nós temos que planejar sim a nossa vida familiar, a nossa vida financeira e a nossa vida espiritual, né? O nível aonde você quer chegar, né? Porque antes de começar esse propósito, eu tive que sentar e planejar. Eu tive que planejar como é que eu ia fazer. E a cada dia eu planejo algo diferente, né? Tem vezes que não sai conforme eu quero, mas mesmo assim eu não deixo de planejar. O negócio é que você não pode parar de sentar e planejar, né? E para de espiritualizar tudo. Para de colocar demônio em tudo. Para de colocar demônio no dinheiro, demônio nisso, demônio naquilo. Para. Tem gente que ganha 1.000. Vou colocar 1.000 que é a base. Tem gente que ganha 1.000, mas gasta 3.000. Estoura todo mês o cartão de crédito. Tem gente... Olha, eu tô dando até palestra de financeiro aqui. Tem gente que... Tá vendo como é que a gente toca em todas as áreas da vida? Tem gente que ganha 1.000, mas faz dívida de 2. E ainda quer que Deus faça alguma coisa. Gente, vamos usar a nossa inteligência. Olha o que a Bíblia está falando aqui. Ó. Nós temos que parar e planejar. E ó, vamos continuar, porque o final que é o mais gostoso. No 29. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele. Olha só isso aqui, gente. Eu quero que você anote isso aí. Pega a sua canetinha que está na sua mão e anota esse final do versículo 29. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele. Gente, sabe por que muita gente zomba das pessoas que creem em Deus e tem uma questão financeira ruim? É por causa disso, porque não planeja. É porque começa a construir, não planeja até o fim, aí o que acontece? Não dá conta. Aí as pessoas riem. Uai, cadê seu Deus? Uai, tu não é a crentinha? Tu não é isso? Cadê a sua confiança está em quem? Aí a pessoa começa a entrar em conflito. Tá vendo como que é tão mais rico e mais poderoso do que a gente imagina? A Betiane está falando, já fui muito descontrolado e tudo começava por culpa no diabo. Mas depois entendi que tinha que se planejar as coisas e entrar no trilho. É exatamente isso, Beth. Sabe? Se nós planejarmos a nossa vida, vai ser até um pouco melhor. Tem muita gente que só vive igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Aí começa, aí não faz nada, aí lança o alicerce. Não tem como planejar. Aí as pessoas riem dela e as pessoas ainda ficam chateadas com aqueles que riem. Ah, tá rindo de mim? Aí começa. Os humilhados serão exaltados. Tá vendo como é que pega texto e contexto fora de texto? Isso dá pretexto ao erro. Complexo, né? Mas é isso. Texto fora de contexto dá pretexto ao erro, né? A você entender de forma errada. Então, dizendo, olha o que eles vão dizer, os que estão rindo. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar, e rindo. E aí ele fala, qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro, está falando de novo de planejamento, primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que contra ele vem com 20.000. Caso contrário, né, caso ele veja que ele não consegue combater, o que ele vai fazer? Estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Olha só que poderoso isso aqui. Gente, um rei. Por que existem embaixadas no Brasil? Embaixada dos Estados Unidos, embaixada da Angola, embaixada da Argentina, embaixada de vários países. E dentro também dos outros países existem embaixadas. Por que existe? Porque se acontecer de um rumor de guerra, sabe o que vai acontecer? A embaixada, ela vai intervir. Ela vai intervir. Porque eles vão dizer, não, a gente tem campo de vocês aqui, ó. A gente está dentro do território de vocês. Nós temos uma aliança. Então a gente não pode ter guerra, porque a gente tem uma aliança. Então agora Jesus está falando desse rei. Desse rei aqui, que tem 10.000 homens e sabe que está vindo 20.000 homens contra ele. O que ele vai fazer? Planejamento. E ele sabe, eu não vou conseguir vencer. Então eu vou mandar a minha embaixada na frente para
ter um acordo de paz. Olha só como que a gente tem que usar a inteligência. Nós temos que usar aquilo que Deus nos deu, que é a nossa inteligência. Então, esse homem, ele senta. Então, nós temos que sentar e planejar a nossa vida, planejar a nossa carreira, planejar onde nós queremos chegar daqui 5 anos, o que você quer fazer daqui 5 anos. Como que você se vê daqui 5 anos? Como que você se vê daqui 2 anos? Qual é a profissão que você quer exercer? Qual é o nível de ministério que você quer ter? Qual que é o nível financeiro que você quer ter? Você quer estar na sua casa? Você quer ter seu carro? Você quer ter uma vida financeira estruturada? Você quer ter a sua empresa? Você quer empreender? O que você quer fazer daqui 2 anos? Né? E eu te convido hoje a ter esse pensamento de você sentar, para um pouco, larga essa correria sua, para um pouco e planeja. Porque você não corre esse tanto também não. Né? Você só diz para todo mundo que corre, mas você fica muito tempo no Instagram e no Facebook vendo coisa que não devia. Para um pouco para você planejar a sua vida. Né? E aqui Jesus dá aqui também um veredito. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Olha o que Jesus está afirmando aqui. Se você não renuncia a tudo que você tem, você não pode ser discípulo dele. Isso é a palavra que está dizendo. Para eu estar falando com vocês aqui a respeito da palavra, eu tive que renunciar ao meu tempo. Eu tive que renunciar. A Daiane está me ajudando muito nessa. Né, que ela está ficando com o Josué. Quando eu saio daqui, eu já corro, já fico com o Josué. Porque eu sei que ela ficou o dia todo trabalhando aqui em casa. Né, tem muitos homens que tem aí, a mulher não trabalha, só eu trabalho. Só porque você sai de casa, que você fala que você trabalha, mas um trabalho doméstico, irmão, é cansativo. Cansa mais do que um trabalho braçal de homens, viu? Um trabalho doméstico. Eu posso dizer isso com toda certeza, né? Porque cuidar de menino, cuidar de casa, lavar roupa, fazer isso, fazer aquilo, você dentro de casa você trabalha mais do que fora, né? E muitos homens não reconhecem isso. E nós devemos reconhecer que existe sim um trabalho doméstico, é pesado, né? Então nós temos que renunciar a tudo isso para ser discípulos de Deus. E aqui Jesus ele termina no 34, 35 falando a respeito do sal. O sal certamente é bom, mas se o sal se torna insípido, como lhe restaurará o sabor? Né? Se o sal perde o sabor, como lhe restaurará o sabor? Não presta para mais nada, nem para a terra, nem para o monte de estrume. Olha só, nem presta nem para ser um estrume, o sal velho, o sal que não tem sabor. E lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você tem ouvidos para ouvir nessa noite, ouça o que o Espírito de Deus está falando ao nosso coração sobre planejamento, sobre discipulado, sobre tantas outras coisas que a gente falou, né? Eu sei que foi muito enriquecedor, muitas pessoas estão aí com a gente, quem está aí, dá uma boa noite aí, a gente já está partindo para o fim, né? Não esqueça, para você ser discípulo do Senhor, você precisa entregar tudo para Ele, tá? Não seja um crente espiritual demais, que pensa demais em demônio, que pensa demais nisso, pensa demais naquilo. Tenha discernimento de tempos e de coisas, tá? Tenha discernimento. Se não tem discernimento, peça a Deus discernimento que Ele dá. Peça a Deus, tá? Não espiritualize seu dinheiro. O dinheiro não foi feito pelo diabo, o dinheiro foi feito para Deus. O dinheiro foi feito de Deus, foi Deus que fez o dinheiro, né? E nós não devemos ser servos do dinheiro, né? Ele que deve sim servir a nós, né? Não trabalhe por dinheiro, trabalhe por melhores condições, trabalhe para dar melhores condições para você e para quem está na sua casa, tá bom? Se planeje sempre, anota aquilo que você vai gastar, anota, não gaste mais do que você tem, então depois não coloque a culpa em Deus, né? Tem muita gente que gasta, como eu falei, tem gente que recebe 1.000, gasta 2.000 de cartão, aí fica louco, pedindo a Deus socorro e ainda quer que Deus socorra essa pessoa, né? E Jesus está nos ensinando hoje que nós devemos planejar a nossa vida, tanto a vida familiar, tanto a vida financeira ou espiritual e tanto a vida
financeira. São as 3 esferas a qual todo ser humano, eu falei os crentes, né, mas eu vou colocar agora todo ser humano, a humanidade em si. São as 3 esferas a qual o povo mais sofre. Seja familiar, seja espiritual e seja financeiro, né? E por muitas vezes por ignorância, tá? Que Deus, em nome de Jesus, tire as escamas dos nossos olhos e que nós venhamos perceber, à luz da palavra, aquilo que Deus está falando conosco nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá bom? Boa noite para você aí, Cassiane, Gabi, ó, a Gabi tá aí com nós, Lisandra, Daiane, né? Você que está até o final aí, obrigado pela paciência. Ó, o pastor Pets também estava aí, um abraço, meu amigo, né? Deixa eu ver aqui, parece que chegou 2 perguntas para mim aqui. Calma aí. Chegou 2 perguntas aqui, gente, eu vou responder, tá? Me tira essa dúvida, Jesus se preocupa com as nossas finanças? Com certeza, Beth. Com certeza, Betiane. Ele tanto não só se preocupa, como ele orienta, né? O que eu falei aqui é a respeito de orientação de financeiro, né? O nosso financeiro também, né? Porque por causa das finanças, muita gente perece, né? Se você tiver mais perguntas, vai mandando aí, gente. Ainda é 9h20. Se você tiver com alguma dúvida aí, pode mandar aí que eu vou responder. Jesus, ele se preocupa muito com as nossas finanças. Tanto que Jesus, ele nunca se comparou a Deus nenhum. Você vê. Jesus, ele nunca se comparou e Deus também nunca se comparou a Baal, a não sei quem outro. Mas existe, eu acho que foi em Mateus que a gente leu, existe algo que Jesus falou a respeito de finanças. Que Jesus falou assim, ó, não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu não sei se vocês sabem quem é Mamon, né? Mamon é uma espécie é uma espécie de finança, né? De um demônio que age nas finanças. É relacionado a financeiro. E aí Jesus fala assim, ó, não se pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. E tem muita gente que serve a dinheiro. Tem muita gente que são servos de dinheiro, né? E Jesus, sim, ele é muito preocupado com a nossa vida financeira. Porque Jesus sabe que se a gente tiver com a nossa vida financeira legal, boa, a gente vai ter condições até mesmo de dar uma boa melhoria na nossa vida, de dar um conforto a mais para o nosso lar, para os nossos filhos. E é isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer para a gente. Ele quer dar uma boa condição para a gente, né? Não é pecado ser rico, não é pecado ter riqueza. Pecado é você adorar aquilo como se fosse o seu Deus, né? Então, é lógico, e ele se preocupa muito, tanto que ele nos orienta na palavra a respeito de finança, né? E ele orienta também a nós dar o dízimo, a nós darmos oferta. Para o quê? Para prosperar. O que Jesus mais quer é prosperar o seu povo. Mas o povo não quer prosperar pela ignorância, né? Tem muita gente que é ignorante em relação a financeiro, tá? Deixa eu ver aqui mais uma dúvida. Fico admirado como Jesus, com suas palavras sábias, consegue deixar os tolos sem palavras. Verdade, Cassiane. É isso aí então, gente. Pergunta do GF, eu nunca tive resposta concreta. Espero então que eu tenha te respondido aí, Betiane, a respeito de financeiro. Jesus se preocupa muito com as nossas finanças, muito com o nosso lado espiritual, muito com o nosso lado familiar, muito com o nosso lado financeiro, conjugal, todas as esferas da nossa vida. Jesus, ele sempre está preocupado. Tanto que ele fala, até ontem a gente viu, né, a respeito dos fios de cabelo. Os fios de cabelo da nossa cabeça, ele está contado. Deus conhece, sabe todos eles. Olha só a preocupação. Jesus, ele nos ama tanto. Deus, ele nos ama tanto que ele se preocupa com coisas até que a gente não dá muito valor, né? Então, eu espero aí ter respondido. Tá bom? Então, eu acho que é isso, gente. Obrigado aí pela paciência, por ter ficado comigo até o final. Cuide da sua família, cuide da sua casa.
Você que é filho, dê bênção à sua mãe. Você que é filho, dê bênção ao seu pai. Dê bênção à sua tia, dê bênção à sua avó. Dê bênção à pessoa que está do seu lado. Dê bênção aí a quem é de direito, é claro, né? E aos pais, honre seus filhos. Dê um beijo nos seus filhos. Fala o tanto que você o ama sempre. Ore pelos seus filhos. Dê a paz, que a paz esteja sobre a sua vida e também sobre a sua casa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de todos. Até amanhã, gente. Amanhã também vai ser às 8 horas a live, tá bom? Então, espalha aí para todo mundo. A live amanhã é 8 horas. Valeu?